Eu não vejo nenhum mal de alguém chegar para mim e falar assim, o Senhor tenha misericórdia de ti. Mas tem gente que se ofende. Tá? Tem gente que fica ofendida. Quando eu falo assim, Gabi, que Deus te perdoe, tenha misericórdia de ti. Ela tem que se alegrar. Mas tem gente que fica irritada, porque ela é tão santa, tão santa, tão santa, que ela não precisa da misericórdia de Deus. Ah, mas o senhor está exagerando. Eu estou falando um fato que eu sofri na carne. Pode pedir misericórdia para mim, gente, por favor, peçam misericórdia para mim. Orem por mim, peçam a Deus para não me deixar cair em tentação. Porque em momento algum vou ficar de pé e dizer assim, que isso? Está pensando que eu sou um bispo? Eu sou um bispo, estou em pé, que posso cair a qualquer momento. Posso escorregar, eu posso aumentar minha velocidade e derrapar na curva e não vai ter freio para parar. Mas tem gente que se ofende. Para você ver a falsa espiritualidade dessa pessoa. Eu estou estarrecido e muito preocupado com tanta fraqueza, indolência, negligência e doença de todos os tipos reinando sobre os templos do Espírito Santo. Você é um templo do Espírito Santo. Sabia que você é o templo do Espírito Santo? Palavras do apóstolo Paulo. Nós somos templos do Espírito Santo. E como pode? E a minha preocupação, perplexidade, é com tanta fraqueza, indolência, negligência e doença de todos os tipos, reinando sobre os templos do Espírito Santo, não somente reinando, mas impedindo os templos do Espírito Santo de irem e virem. Impedindo os templos do Espírito Santo de serem como Deus quer e espera que seus templos sejam. Impedindo também de que os templos do Espírito Santo façam como Deus mandou que os seus templos fizessem. Ao longo de tantos anos, cada coisa que eu faço, mesmo sendo boa e certa, eu pergunto, é assim que o Senhor quer? Isso é fé. Isso não é dúvida. Eu perguntar se é o que eu estou fazendo e da maneira que eu estou fazendo é o que o Senhor quer, é fé. Não é dúvida. Nós estamos indo e vindo conforme a vontade do Senhor? Ou conforme a nossa vontade? Porque nós somos muito autoritários. Aliás, isso a gente herdou de Adão e Eva. Não, eu vou fazer isso. Porque isso é bom, eu estou vendo que isso é bom. Nós estamos sendo o que o Senhor quer que sejamos? Estamos fazendo conforme o Senhor quer que façamos? A igreja do Senhor, individual e coletivamente, está precisando urgentemente voltar ao caminho da fé. Fé. É isso que tem mexido no meu coração há uns dias. Fé. Eu vou falar algumas frases e, obviamente, eu não vou falar apenas frases. Eu vou falar frases que eu tirei de textos bíblicos. Eu gostaria que você pedisse a ajuda de Deus para mudar sua mentalidade. Transformar sua mente com base na palavra do Senhor. É o que Paulo falou aos Romanos no capítulo 12. Nós não podemos nos conformar com este século. E este século não está falando do tempo, está falando do mundo. E nós para não conformarmos com o século, nós precisamos nos renovar a mente, deixar nossa mente renovar pela
palavra de Deus. É a palavra de Deus. Fala, é a palavra de Deus. Eu estava em Belo Horizonte e eu vi a liturgia, a homilia do Papa. Muito bonita. Mas em momento algum ele falou. Ele fala realmente a dificuldade da família, mas ele faz igual a lei. Não mate, não roube, não furte, papapá, mas ele não diz como a gente precisa, como é que a gente pode não fazer tudo isso. Então a gente tem que ir para a palavra. Irmãos, prestem atenção. Amor sem fé é romantismo mundano. Amor sem fé é um romantismo mundano. Amor sem fé é só uma questão de vínculo familiar. Sem fé, não se ama todos que precisam ser amados. E da maneira como Deus mandou que a nós amemos. Entendeu isso que eu falei? Sem fé, não se ama todos que precisam ser amados e da maneira como Deus mandou que amemos. Eu amo minha família, mas será que eu amo a minha família como eu amo o mendigo? Eu não amo o mendigo como eu amo a minha família. Então eu estou menos um ponto. Eu, Pedro Bittencourt, estou menos um ponto. Eu abro a minha casa para qualquer um membro da minha família. Mas eu não abro a minha casa para um mendigo na rua. É para você pensar nisso. E antes da gente bater no peito que eu sou, aleluia, glória, eu tenho que rever o que eu sou. Sem fé não se perdoa. Sem fé não se perdoa todos que precisam ser perdoados e da maneira como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Aí é que está a chave. Viviane, se a Sofia te xingar, fizer o que ela fizer contigo, tu vai perdoar até sem ela te pedir perdão. E não está errado isso. Errado é você não perdoar quem não te pede perdão, que fazem coisas contra você, que não é a tua filha. Está entendendo, gente, o que eu estou falando? Então, quando eu fui inspirado a escrever isso, por causa de 1 Coríntios 13, por causa de Colossenses, quando Paulo fala que nós devemos nos perdoar uns aos outros, como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Então, eu estou vendo aqui menos 2 pontos para mim. Porque isso aqui você não pode contestar, e ninguém pode me contestar essas 2 frases que eu estou falando, que eu estou extraindo da Bíblia, eu só mudei, eu só inverti algumas palavras, eu usei sinônimos. Mas aqui é Bíblia. E eu estou falhando. E orem por mim porque eu estou falhando. Sem fé não se ama todos que precisam ser amados e da maneira como Deus mandou que amemos. Deus deu o filho dele para salvar bandidos, prostitutas. Isso é amar. E nós precisamos ter fé para amar dessa maneira. Sem fé não se perdoa todos que precisam ser perdoados. Aliás, a gente, enquanto o desgraçado não vem nos pedir perdão, a gente não tem fé para perdoar. E quando ele vem pedir perdão, a gente não tem fé para acreditar que ele está com sinceridade, porque a gente começa a fazer questionamento. Você está arrependido mesmo? Gente, sem fé não há salvação em Cristo. Sem fé ficamos travados e precisamos ser arrastados ou carregados no colo. Tem muita gente sendo carregado no colo. Sem fé, estou tirando da Bíblia isso. Sem fé não temos vontade
não temos capacidade, nem tampouco disposição, nem disponibilidade de fazer as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Este andássemos é um verbo que significa vivêssemos. Vivêssemos nelas. Onde está escrito isso? Abre lá Efésios capítulo 2, versículo 10. E vamos ficar em pé para esse primeiro versículo desta manhã. Efésios 2, versículo 10. Sem fé não temos vontade, nem capacidade, nem tampouco disposição, nem disponibilidade de fazer as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E onde está escrito isso é Efésios capítulo 2, versículo 10. O que está escrito aí na sua Bíblia? Versículo 10. Já. Que Deus abençoe você nesta manhã. Vamos sentar. Nem todos, e esse feitura não significa criatura. Então a gente precisa muito entender a exegese da coisa, a homilética. Todos são criaturas, todos foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas todas as criaturas se perderam. O próprio apóstolo Paulo no Romano diz, não há um justo sequer. Aí quando Paulo fala para os Efésios, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo Jesus é o novo homem. As criaturas são os velhos homens. As feituras foram feitos dele em Cristo Jesus. Novas criaturas. Para quê? Rondinelli, para que você nasceu de novo? Helena, para que você nasceu de novo? Barão, para que você nasceu de novo? Para que nós somos feituras dele? Para que nós fomos criados em Cristo? Criados em Cristo está falando de uma novidade de vida, está falando do Novo Testamento, está falando de um novo caminhar, está falando de um novo homem, está falando de alguém transformado pelo poder do Senhor. Para que isso foi o que aconteceu na nossa vida? Para as boas obras. E Paulo, ele é enfático aqui, sabe? Ele enfatiza. Meu Deus, ele está dizendo, já foram criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais, ele está dizendo assim, presta atenção, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nestas boas obras. Ah, mas eu estou ajudando. Eu estou exemplificando, eles não falaram isso. Eu estou ajudando os pobres, eu estou dando comida. Glória a Deus. Abrir a porta da igreja não é uma boa obra. Servir dentro da igreja também não é uma boa obra. Então, será que nós estamos fazendo o que Deus quer? Essa é a pergunta que eu fiz para mim. Estou fazendo para vocês, não. Estou fazendo para mim. Porque a palavra do Senhor, o próprio Senhor disse lá em Mateus, capítulo 7, que um monte de gente, no dia do juízo vai pensar que vai para o céu. O próprio Senhor Jesus falou isso. Muita gente vai dizer assim, Senhor, Senhor, Senhor,
E olha, sabe o que eu entendo? Eu vejo ali naquela reação dessas pessoas que Jesus usou, que elas estavam acreditando que elas estavam fazendo a coisa certa. Elas curavam os enfermos, elas expulsavam os demônios. E aí vai uma informação para quem pensa que quem tira demônio está assim com Deus. Não é a pessoa que tira o demônio, é o nome de Jesus que ele se submete. Então, se você usa o nome de Jesus, né? Então, eu fico pensando, será que eu sou um desses daqui, do que Jesus falou? Porque essas pessoas estavam enganadas, elas viviam uma vida religiosa. E aí tem um extremo, então eu não vou ser da igreja, eu não vou me envolver com a igreja para eu não ficar enganado. Então eu vivo da maneira que eu quero. E eu tenho me perguntado, será que eu estou fazendo certo, Senhor? Qual é a boa obra que Deus quer que você faça? Eu gostaria que vocês entendessem que boa obra é aquilo junto do seu pastor. Gostaria muito que vocês se conscientizassem e que é muito difícil fazer a obra do Senhor. Por isso que vem essa recomendação do apóstolo Paulo, porque essa igreja estava encontrando esse problema. Essa igreja, veja pelo capítulo 2, que eles não entenderam qual era o posicionamento deles em Cristo. Eles queriam viver como cidadãos efésios e como cidadãos do reino de Deus. Cada carta escrita é por causa de algum problema de pessoas que estavam vivendo de maneira errada. Quando você lê qualquer epístola, você tem que entender qual é o espírito daquilo, por que ele escreveu aquilo. Os efésios estavam encontrando muito problema para viver a vida cristã. Por que Paulo fala? É pela fé. Você não está salvo porque você foi inteligente, não. É pela fé, no capítulo 2. Nesse capítulo mesmo, que fala de boas obras. Eu quero fazer 3 observações sobre este caminho que nós precisamos voltar a caminhar, gente. 3 observações usando 3 versículos da palavra de Deus. Hebreus capítulo 11. Você quer entender o que é fé? Como é fé? O que é viver pela fé? Não ouça os evangelistas de hoje, não. Tudo errados. A fé de hoje é vivida assim, faz como der na sua telha. Não. Para muita gente, você perguntar a Deus o que fazer é falta de fé, é viver na dúvida. Não, isso é fé. Isso é fé. Senhor, o que eu faço? Pô, o senhor ainda não sabe se está fazendo a coisa certa? Não. Não. Como João também chegou um momento preso, ele falou, será que ele é ele? Aquele cara não tinha fé? Tinha fé. Ele enfrentou o poder romano ao dedurar o adultério do cara que estava lá na posição com a cunhada dele. Fé. Eu quero fazer 3 observações sobre este caminho que nós precisamos voltar a caminhar. Eu estou falando isso, vocês já perceberam que desde domingo passado, nós estamos orando, botando as mãos sobre vocês. Sobre nós também. E foi de Deus isso que Renato fez, e uma veio me contar agora que ela estava orando ali para que Deus passeasse. Olha só. E uma falou contigo, né? Ela orou ali, Senhor, passeia no meio de nós. Vocês sentiram a mão de Deus? Eu senti. Ele foi lá, ele teve coragem. Ele teve coragem de sair daqui, botar a mão, botou a mão no meu ombro e eu recebo e recebi. Isso é fé. Ele nem sabia. Ele nem sabia que alguém estava fazendo uma oração e aí Deus, como ele estava dirigindo, era ele aqui, o diretor, o dirigente, aliás, e ele sai para fazer isso. Agora ele está sabendo que foi testemunhado para ele. Fé é você estar duro
duro, igual essa parede. E é o que aconteceu comigo semana passada. Eu tenho recebido uma oferta que tem me abençoado muito semanalmente. Sabe o que eu falei para Deus na última semana? Senhor, dobra essa oferta. Mas eu não falei nada com ninguém, porque fé você não precisa falar. Me empresta, me dá. Você não precisa falar com um homem. Você tem que falar com um Deus que mexe no coração do homem. Eu estava precisando que dobrasse a oferta. Não falei nada. Quando foi domingo passado, o pastor chegou para mim e falou assim, pô, vamos ali comigo. E eu fui. Entramos na agência do Bradesco. Eu falei, opa. Ele entrou lá e eu fiquei do lado de fora, né? Mas eu fiquei do lado de fora ali, o Senhor Jesus. Eu não vou pedir, Senhor, eu não vou falar, porque eu tenho o Senhor. E fiquei do lado de fora da agência clamando a Deus. Aí quando ele saiu, era assim uma galeria, né? Muito bonito. Eu fiquei dentro da galeria, mas não entrei no caixa, na agência. Aí quando saiu, ele veio lá com um bolão. Né? Ele não sabia. Porque há mais de um mês eu estou indo lá e ele tem me dado a mesma oferta toda semana. Oferta boa. Oferta boa. Aí, mas nessa semana eu precisava. Eu precisava de Deus de uma gratificação. Sabe como é que é? Uma gratificação. E eu pedi assim, se o senhor dobrar, ou essa semana, se dobrar, tá bom para mim. Aí quando ele saiu da agência, ele falou assim, ô meu irmão, tu tem me abençoado tanto, e não só a mim, mas a igreja. Eu estou sentindo um novo espírito aqui. Eu vou dobrar essa semana para te abençoar. Aí eu mantive a pose, não falei nada, estava na rua, fiquei quieto. Ele falou, irmão, não precisa não. Não falei isso não. Para de me julgar, que eu não falei, eu estou brincando. Aí eu falei, meu irmão, obrigado, Deus te abençoe. Apertei a mão dele e falei, Deus te abençoe. Botei lá dentro, botei dentro da minha carteirinha. Aí fomos para o culto, preguei. Quando chegamos em casa, jantar. A esposa dele serviu o jantar. Eu falei, eu quero dar um testemunho aqui. Aí estava o filho dele, a esposa do filho dele, ele, a mulher, eu e a Ilma. E o Impugnação comendo solto lá na televisão. Sim, sim! Aí eu falei, quero dar um testemunho aqui. Aí eu falei, essa semana eu estava precisando muito de mais recurso. E a minha oração foi, Senhor, eu preciso de tanto. E hoje você me deu exatamente o tanto que eu tinha pedido a Deus. Ele começou a chorar. Sabe por quê? Ele ouviu a voz de Deus. Ele não ouviu a voz do Pedro. Eu não falei nada com ele. Ele ouviu a voz de Deus. Isso é fé. É fé a gente não ter para precisar de alguém que tem, que precisa ouvir Deus falando com ela e obedecer para suprir a necessidade de alguém. Isso é fé, gente. Não ter é fé. E saber a quem pedir é fé. É isso que a gente tem que resgatar. Fé é a gente ter e perguntar para Deus o que eu vou fazer com isso. Não fazer o que achar que tem que fazer. Nós não sabemos dirigir, nós não somos perfeitos para isso. Então eu quero mostrar três observações, compartilhar 3 observações sobre este caminho que precisamos voltar a caminhar, que nós perdemos. Estamos muito no automático, na experiência, no achômetro, no visível, no palpável. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam,
a convicção de fatos que se não veem. Esse é o primeiro versículo. Se você quer entender sobre fé, além de tantos relatos, histórias e reais que a Bíblia fala de Gênesis, Apocalipse, aqui está a parte teórica mostrando os relatos e os fatos de toda a Bíblia, de pessoas com fé. Não olhe para quem é rico, que tem fé. Não, olhe para essas pessoas, porque dentro desse capítulo 11 tem gente rica, tem gente pobre. Ter fé não significa não ter, mas ter fé também não significa que tem. Ter fé é a certeza, e essa certeza é colocada por Deus. É gerada por Deus através da palavra. E é por isso que eu estou falando para vocês no nome de Jesus. Seja o Papa falando, escrevendo, seja o Bispo Pedro, seja o pastor fulano, Beltrano, você tem que conferir com a palavra de Deus. Não se deixem ficar emotivos, não deixem uma lágrima rolar por causa de palavras bonitas que não falam tudo, ou que omitem a coisa mais importante. Primeira observação, fé é certeza, gente, é convicção. Vai acontecer. Vai acontecer não porque eu já tive a experiência no ano retrasado. Vai acontecer porque Deus está me empurrando para isso, Deus está me falando isso, Deus está me mandando orar sobre isso, Deus está dizendo que vai me trazer isto. Essa é a certeza que a gente precisa ter. Fé significa uma segurança plena e total. Fé tem a ver com conhecimento certo, total e absoluto. E fé traz uma tranquilidade, mesmo em meio ao desespero, gente. Fé traz uma paz quando você fala assim, meu Deus, eu só tenho hoje para resolver isso. E fé é quando você diz assim, eu não sei resolver isso e por isso eu estou entregando isso para o Senhor. Isso é fé, gente. Fé também tem a ver com a estabilidade, a ausência de inconstâncias. Isso é fé. Você está seguro. O diabo não vai, se tentar, ele vai perder, trazer qualquer opção para resolver teu problema. A fé repugna, a fé, tá certo? Repugna, a fé expulsa qualquer oferta maligna que faz você ficar preso nas mãos do diabo. Mas você não está vendo, já está numa situação, por que você não está aceitando esse emprego no centro espírita? Ora, porque o emprego do centro espírita não é o emprego de Deus para mim. Isso é fé. Você não está vendo, você está numa situação, por que você não vai vender qualquer coisa? Porque não é isso que Deus está falando comigo. E fé se torna um assunto muito polêmico. Porque o que eu creio, ela não está entendendo por que eu creio. E vice-versa. Eu não posso julgar, falei para eles lá no nosso jantar, lá no nosso encontro dos trabalhadores. Gente, fé é coisa de foro íntimo, mas existem regras sobre fé. Existem regras sobre fé. Se você chegar para mim, Deus, o bispo, se o Augusto chegar para mim e falar assim, bispo, Deus me mandou casar com a prostituta do Largo do Anil. Como é o nome dela, Augusto? É Gomer. Estão entendendo? De acordo com um monte de coisas, você vai para o inferno. Mas quando uma pessoa tem fé, Deus me falou, bispo, eu tenho que parar. Tem que pensar nisso. Vai ser uma desgraça a vida desse homem, como a vida de Oséias foi uma desgraça com graça de Deus. Mas foi Deus que mandou. Dois extremos na fé. Um
É você não obedecer a Deus por causa das regras, por causa do bom senso e por causa da Hã? Faltou uma palavra. Bom senso e prudência. Cuidado. O outro extremo que atrapalha a fé é você fazer o que dá na telha. Tem regras, fé tem regra. Fé é aquilo sobre o qual não há dúvida. Fé é aquilo sobre o qual não se tem dúvida. Por exemplo, eu vou me mudar para Miami. Oh, aleluia! Sabe como é que os evangélicos fazem? Glória, Deus falou! Deus disse! Ah, está ardendo aqui! Aí depois a gente fala assim, será que é para ir mesmo para Miami? Ou é para ir para Cuba? Confusão. Isso não é fé. Eu posso até no momento de desespero igual o João Batista. Meu Deus, será que... Aconteceu isso comigo. Na mudança para Recife. Em abril me reuni com a liderança e falei assim, você precisa ir para Recife, o Nordeste precisa de um bispo. Vamos orar, vamos orar. Ficamos orando de abril a agosto. E eu senti no meu coração, eu tenho que mudar para Recife. Eu encontrei a oposição de 2 filhas mais velhas. Algumas coisas se levantaram contra, mas nós pedimos um sinal de Deus. Que a emissora de rádio me deixasse usar a emissora lá 1 ano sem pagar nada. Esse era um sinal que eu pedi a Deus. Batata. Pastor lá. Pastor Efraim. Ô, pastor, por que o senhor não está usando aqui? Eu falei, no momento não vai dar não. Aí tem uma proposta para fazer para o senhor. Aí fui lá e sentei com ele. O senhor só usa 1 ano. O homem nem sabe que eu pedi isso para Deus. Fé da parte dele, fé da parte de cá. Eu falei, isso daí é resposta de oração. Mas mesmo depois disso tudo, gente, no dia 15 de janeiro de 1998, quando a gente embarcou e chegamos 3 horas da manhã na capital pernambucana, nossas filhas foram dormir, nós fomos para uma parte hotel, eu entrei no chuveiro e tomar banho 4 horas da manhã. Comecei a chorar. Falei, meu Deus, estou longe da minha família, longe da minha cultura, longe do meu estado. Eu estava tão estabilizado no Rio, será que é isso mesmo que eu tinha que fazer? Bate essas questões. Mas isso não é dúvida, isso é o diabo querendo jogar, minar a fé que está no seu coração. E aí eu tive que pedir outro sinal a Deus. Senhor, nós precisamos de uma casa assim, 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 assim. Eu conhecia mais ou menos o centro. Eu falei, eu preciso de uma casa nesse pedaço aqui. Deus deu. Então, quando você for bombardeado pelo inimigo para minar a sua fé, você tem que começar a pedir a Deus sinais para que você possa ter força para repreender o diabo que está querendo botar dúvida no seu coração. Amém? Amém. Fé é isso. A fé se comporta assim. Na fé não há desespero. Na fé não há controvérsia. Na fé não há insegurança. Na fé não há ignorância. Na fé não há instabilidade. Eu vou fazer isso. Você já viu? Vou fazer isso. Chega no meio, o diabo fala assim. Aí o pessoal, não é para fazer não. É isso que acontece com a gente. Quase que eu levantei as meninas, vamos embora para o Rio, 4 horas da manhã do dia 16 de janeiro de 98. Comecei a chorar.
de soluçar debaixo de uma ducha. Depois de tantos sinais. E o diabo vai insistir até fazer você voltar daquilo que Deus quer para você. Versículo 2. Leia em voz alta só o versículo 2. Já. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Essa é a segunda observação. Quem não tem fé não dá bom testemunho. Se queremos ser o que o Senhor disse que deveríamos ser, testemunhas. Foi Jesus que mandou a gente ser isso. No capítulo 1, versículo 8 de Atos. Testemunhas. Então só podemos ser testemunhas através da fé. Não adianta eu falar, Helena, seja uma testemunha, Helena. Se ela não tem fé, ela não vai ser. E aí que a gente perde muito tempo, que a gente fica, Alexandre, você tem que ser uma testemunha. Ele não tem fé para isso. Ele não tem fé de se posicionar dentro da casa dele e falar assim, gente, não é assim que a gente é crente, não é isso que a palavra de Deus diz. Como é que ele vai testemunhar? Ele não tem fé. Ele tem, não sei o que ele tem, mas fé não é. Se você vê o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver o que é fé. Em meio a uma família incrédula, em meio a uma nação incrédula, você vai ser diferente. Você vai falar e vai machucar o coração daquelas pessoas que você ama tanto. Você vai até passar 40 anos longe dela. Eu estou extraindo textos da Bíblia. Quem tem fé não fica perto de quem não quer Deus. Quem tem fé é até afastado 40 anos para ter mais fé, para poder resgatar aquelas pessoas que amam lá daquela escravidão. Estou usando fatos da Bíblia. E eu prefiro seguir o exemplo desse pessoal aí do capítulo 11 de Hebreus, do que seguir filosofias e pensamentos emocionais, sensacionais. É por aqui que você tem que se guiar. É pela palavra de Deus que você tem que se guiar. Se você está mudando um pouquinho aí, tu não vai se dar bem. Tu vai perder seu tempo. Eu devo ter lido o capítulo 11 de Hebreus umas 300 vezes nesses meus 33 anos de vida. Essa é a segunda observação, gente. Nós temos que ser testemunhas. Você sabe por que o coração do rei Nabucodonosor se curvou para Sadraque, Mesaque e Abidnego? Sabe por quê? Nós vimos aqui na semana retrasada. Porque os 3 jovens falaram assim, nós não vamos entrar nessa fornalha, não. Nós não vamos nos curvar diante do Senhor, não. Mas se vocês não se curvarem, eu vou matar vocês, eu vou jogar vocês na fornalha. Então se opõe a gente lá dentro. Estava testemunhando o que Deus queria. Você quer ganhar sua família? Quer ganhar suas irmãs? Tu não pode fazer o que elas querem. Mas não pode ser agradável a elas. Você tem que ser amável. Você tem que ter um coração e falar assim, minhas irmãs, sua maneira de viver está errada. Você precisa estar com Deus. Você não pode ser um religioso. Vão te odiar. Vão abandonar você. Mas Deus não vai te abandonar e vai te dar vitória. Testemunha é aquilo que a gente fala do que é verdade. Você já ouviu falar falso testemunho? Qual o problema para uma falsa testemunha? Qual o problema? Advogada, qual o problema de testemunhar de maneira falsa? Olha a gravidade da coisa. Então, se você fala o que Deus não quer, ou se você ensina o que Deus não mandou, você está sendo uma testemunha falsa. Recebereis poder. É por isso que a gente precisa do poder do Espírito Santo, para ser testemunha de verdade. Porque a rejeição dói. O abandono é muito cruel.
a inveja. Você precisa de poder de Deus para ser uma testemunha fiel. Não vão te convidar. Não vão. Você é chato demais. Valdeli, tu é chata demais. Tu só fala aleluia, glória a Deus, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus pode resolver isso. Jesus... Aí fala assim, tira do Valdeli. Valdeli não vai poder não, Valdeli tem que ir para a igreja. Valdeli, tchau, vai para a igreja. Por quê? Testemunha. Tem um preço para ser essa testemunha, mas por isso a gente precisa do poder do Senhor. Terceira observação e última, versículo 3. O que está escrito aí no versículo 3? Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vem existir das coisas que não aparecem. Terceira observação, fé que não vem, fé que não é gerada pela palavra de Deus, não é a fé santíssima, não é fé genuína. Isto podemos definir como pensamentos positivos. Sabe? Existe isso. Eu creio que vai acontecer. Eu creio que vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E vai acontecer, e vai acontecer. E não acontece. Pensamento positivo não leva a lugar nenhum. Eu creio que vai acontecer, porque na semana passada, o fulano disse que na igreja deu um testemunho e que aconteceu isso com a vida dele. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E não acontece. Por quê? Baseado na vida dos outros. Baseado num pensamento positivo. Nós temos que ser baseados na fé genuína, na fé santíssima. Mas quando nós entendemos, e olha, quando nós entendemos tudo e todos baseados tão somente na palavra, isto é fé. Porque a dificuldade é você entender que todo o universo, e muitos cientistas já dizem assim, mas como que uma palavra... Pronto, se ele não acredita nisso, ele não acredita que Maria gerou uma criança virgem, ele não acredita que a muralha caiu porque foi rodeada 7 dias, ele não acredita que tem que a vida mudar, ele não acredita que uma arca foi construída e com só 8 pessoas não morreram no meio de uma humanidade pecaminosa. Ele não acredita em mais nada. Não adianta você gastar a sua verborreia, não adianta você gastar a sua experiência, não adianta você... Deixa para lá. Segue meu exemplo. Deixa para lá. Continue orando. E continue disposto a ser a testemunha com o poder que o Espírito te concedeu. Pela fé nós entendemos. E olha, não é pelo intelecto entendemos. Dá para entender isso daí? Pela fé entendemos. Não é pela cultura que entendemos, não é pela tradição que entendemos, não é pelo intelecto que entendemos, não é pela experiência que entendemos, é pela fé. Pela fé, eu boto para correr qualquer seguidor da lei da evolução. Evolução. Darwin. Eu boto para correr. Sai para lá, cara. Show. Não, nós viemos do macaco. Tu, porque eu vim de Adão e Eva. Tu vieste do macaco. Como banana, gosto de banana, mas eu vim de Adão e Eva. Sabe por que eu vim de Adão e Eva? Porque Deus criou Adão e Eva com as mãos. Eu vim de Adão e Eva. Se você veio do macaco, vou te botar numa jaula. Nós viemos de Deus. Viemos de Adão e Eva e depois ele nos convenceu pela fé que nós tínhamos que morrer. Isso é fé. Você fala assim, eu não valho nada, eu sou um pecador e Deus é santo e não tenho como chegar perto de Deus. E para chegar perto de Deus eu tenho que tenho que ser crucificado semelhantemente a Cristo, ou seja, eu tenho que morrer e nascer de novo.
Aí o religioso não entende isso, porque ele não entende o versículo 3, aí ele vai diante de Jesus e fala, mas como pode? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Está entendendo o que eu estou explicando? É por isso que o escritor diz assim, é pela fé, não é pela ciência. E o religioso, ele fala assim, então eu tenho que voltar lá para o ventre da minha mãe? Jesus falou, não, tu não entendeu nada, é pela fé. Se você não nascer da água e do Espírito, você não é filho de Deus. Tem gente que fica revoltada quando você diz assim, todas as pessoas não são filhos. Rapaz, isso aí é briga até Jesus voltar. Sabe? Porque ela não está vendo pela fé. Essa fé que é gerada pela palavra, que me convenceu de que eu era um pecador, eu era uma criatura, mas eu queria ser filho. Aí a fé me dá o caminho, a fé me dá aquela força, a fé fala, para de andar por aí, aí você para. Você está andando ali e você é bom, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa maravilhosa. Aí a fé fala assim, para rapaz, tu vai dar uma trombada, aí você para. Aí a fé fala assim, vira à sua esquerda, vai virando para a sua esquerda até eu mandar parar. Isso você está sendo guiado pela fé. Você vai virando. Aí a fé vai, para! Aí você para. Esquece tudo que ficou para trás. Aí você esquece. Não no sentido que sai da memória. Esse esquece você não quer mais saber daquilo. Aí a fé fala assim, agora anda. Aí você anda. Aí você vai andando. O justo viverá? Esse viver é andar, fazer, é o viver. Você está andando. Aí você começa a olhar para a mulher do outro, aí a fé fala, olha rapaz, essa não é tua, aí você tira o olho. Aí a fé diz assim, aí você diz assim, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que ser alguém na vida. A fé diz, mas você já é. Tudo que você fizer não vai acrescentar o que você já é. Você já é uma pessoa escolhida, salva, redimida pelo sangue do Cordeiro de Deus. Você já é. Os diplomas que você adquirir não vão acrescentar nada. Eu não estou dizendo que não tem que se estudar. Eu estou dizendo que os diplomas não vão fazer nada na nossa vida espiritual. Entendeu? E a gente vai vivendo pela fé. Senhor, o dinheiro acabou. Eu sei, meu filho, eu deixei você sem dinheiro. E você está vivendo, você para e fala assim, ô Senhor, me dá então, eu estou precisando disso. Aí o Senhor fala assim, deixa comigo. Aí você para e fala assim, dá um abraço no Raimundo, o Raimundo fala assim, não, eu senti um desejo de te dar R$1.500. Não, pedir não, você vai dar. Porque o eu diz assim, eu não posso dar. Olha a briga quando a nossa fé não está bem com Deus. Deus fala assim, e quantas vezes a gente sente, eu acho que nessa manhã muita gente sentiu esse desejo de me dar R$1.000. Aí a gente fala assim, não, mas eu não posso, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar a luz. Não, eu não posso. E a gente não entende porque isso só assim, isso é pela fé. Entender que o universo foi feito pela haja, luz, isso é fé. E quando a gente não entende isso, a gente não entende a voz de Deus dizendo, dá 10 mil para o seu pastor. Aí ela diz, não, mas eu estou cheio de dívida, não, senhor, eu vou dar 1.000 só. Aí ela, eu estou aqui acordando. Aí ela dá 1.000, ela fica assim, com um sentimento de dever cumprido, desobediente. A ordem não foi 1.000, ou 10, a questão não é o valor, mas é o que a gente está contrariando a fé, contrariando a voz de Deus. A gente está pensando que se a gente fizer isso que Deus está mandando, a gente vai ser prejudicado. É errado, isso não é fé. Fé é eu vou fazer o que Deus está me mandando. Gente, o diabo não vai mandar você dar dinheiro na igreja. Já parou para pensar nisso? O diabo vai falar para você, você não pode fazer isso. Olha para o
prudência. Você tem que ser mais prudente. Aonde que já se viu, você vai ficar endividado. Isso é o que o diabo fala. Eu vou ficar agora só com esses três observações. À noite tem mais. Nós precisamos voltar a esse caminho da fé. Porque sem fé é impossível. É impossível. Ou seja, não é... O escritor não diz assim, de repente, se você sem fé pode ser... Não, ele fechou uma questão, ele fechou uma porta. É impossível agradar a Deus. Isso significa que nós temos que nos levantar, nós temos que falar, Senhor, então, nós temos que fazer o que aquele pai falou, ele foi honesto. Ajuda-me na minha falta de fé. E eu acho que é interessante, quando Jesus falou, você crê? Ele falou, eu creio, mas eu não creio como eu devo crer. Eu creio que o Senhor pode. Eu creio que isso não é nada para o Senhor, mas eu não tenho fé que isso vai acontecer comigo. Não fica olhando para a crise. Nós estamos com medo da crise nesse país. Todo mundo ficou doente no Egito. O povo de Deus não. As pragas afetaram todo o território egípcio. Mas aonde os israelitas estavam, não foram. Vamos ter fé. Olha o que eu estou falando. Vamos ter fé nesse Deus que nos ama. Vamos ter fé nesse Deus que nos protege. Vamos ter fé nesse Deus que disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos crer e ter fé nesse Deus. Eu sempre esqueço qual é o número do salmo, mas é um salmo, e se você quiser e tiver duvidando se eu estou falando um texto bíblico, eu vou pesquisar, vou procurar e te dizer. Ah, se vocês me dessem ouvidos, vocês comeriam o melhor desta terra. Acho que é o 68. Olha, eu tiraria a água da rocha. Vocês iam comer mel. E quando a Bíblia fala em mel, está falando de uma coisa muito boa, gostosa, e que na época era muito valiosa. Água, a substância mais importante para o ser humano, a água. Deus está falando, se me desses ouvidos. Eu estou querendo ensinar esse pequeno rebanho, e esse pequeno rebanho que me ouve no YouTube, que nós precisamos voltar a caminhar pelo caminho da fé. Porque qualquer outro caminho vai fazer a gente ficar como a gente se encontra. Cansados, sobrecarregados, amedrontados, inseguros, religiosos. E até crendo que nós vamos para o céu. Porque a gente está fazendo as obras que a gente quer fazer e que nos convém fazer. A fé nos faz nos rebelar contra nós mesmos. Olha que coisa bonita. E eu não tenho isso escrito. Anota aí para mim, por favor. A fé nos faz rebelar contra nós mesmos. A fé nos faz nos submeter à vontade de Deus para a nossa própria vitória, para a nossa própria bênção. Se você tem fé, você tem que vir hoje à noite, porque você precisa aprender tanto quanto eu. Porque isso tudo que eu estou ensinando para vocês, o Senhor me ensinou através da palavra. Através da palavra. Não sou o cara iluminado que estou inventando coisas novas, não. Vamos ficar em pé.